Fala galera, Rafael Sermarini aqui, começando mais um podcast do Tim Kun. Estamos aqui hoje com o André. Fala, galera. Nosso segundo podcast aí. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Arthur Paraíso está aqui com a gente no podcast. Vem contar um pouco da experiência dele no basquete, com o Tim pós-Tim e pós-basquete também. A gente vai ter um papo legal aqui com ele. O Arthur participou do Tim desde 2014, né? Como atleta, como assistente, até hoje ainda participa de algumas partes aí do projeto. E o Arthur participou de 6 viagens para os Estados Unidos, participou de 3 camps aqui no Brasil, participou da nossa parte de busca de bolsas de estudos para os Estados Unidos. Também foi um dos primeiros, né? Conseguiu ir com uma bolsa lá para Orangewood, na Califórnia, para high school, depois para Walla Walla, universidade lá no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. E a gente vai vai ter um papo descontraído aí com o Arthur durante mais ou menos uma meia hora. E bem-vindo aí, Arthur, com esse bate-papo com a gente. Obrigado, agradeço o convite. É uma honra participar aí de um episódio do podcast do Tim Kuhn e obrigado pela apresentação. Feliz de estar aqui. É isso, Arthur. Então, vamos começar a conversar do início da sua história com a gente, né? Janeiro de 2014 foi a sua primeira viagem. Na verdade, a gente ainda chamava de NBC, né? Antes da transição para o Team Club. E depois disso, você participou de 6 viagens. A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas você foi o primeiro atleta do Team Club a ter a camisa aposentada, né? O número 10. Depois de você aí, ninguém mais usou. E eu queria que você começasse a contar um pouco para o pessoal aí sobre as suas experiências, primeiro nas viagens, né? Pode falar um pouco de todas, pode falar da primeira, pode falar de experiências específicas aí ao longo das viagens. Conta um pouco aí para o pessoal. Eu acho que tendo participado de 6 viagens, fica um pouco claro que eu gostei das viagens. É, eu acho também que é um pouco difícil distinguir as viagens de primeira a sexta, e os acontecimentos de cada uma perfeitamente, porque elas meio que se embaralham. Mas Mas eu acho que todas as viagens, claro, tem o tema comum do basquete, mas também o tema comum de ajudar com que a pessoa melhore em termos de pessoa, em termos de humano e a conexão que ela faz com quem está em volta dela. E eu acho que talvez a coisa mais importante aí que as viagens do Team Kun tenham me dado tenham sido as conexões com os atletas, com você e os outros assistentes técnicos que foram com a gente. E acho isso foi uma das coisas mais importantes. Tenho ainda grandes amigos, vários deles que foram em viagens comigo, incluindo o Rafa. Mas eu acho que as viagens são divertidas porque, além do basquete, a gente sai, a gente faz o turismo tradicional. No meu caso, fui em Los Angeles, na viagem da NBC, eu também. A gente foi em Portland, foi em Spokane. A gente conseguiu ir em jogos da NBA, a gente conseguiu ir em jogos da NCAA, no centro da NBC, que é uma empresa grande no Noroeste Pacífico dos Estados Unidos. Então, foram viagens muito marcantes de maneira geral. Eu acho que as viagens foram parte do que me moldaram e conseguiram fazer com que eu fosse o que eu sou hoje. Então, sou muito grato a todas as viagens e as experiências. Sim, e falando de viagem marcante, eu sei que você falou aí que é um pouco difícil distinguir qual que foi, qual, assim, pelo motivo de ter várias, né, e todas terem significado muito para você, mas você consegue, se fosse escolher uma das viagens aí, qual que foi mais marcante para você, que mais, assim, não sei se você consegue lembrar de uma que, não sei, realmente significou alguma coisa, talvez a viagem que você tenha ganhado a bolsa, não sei.
uma das viagens aí e por que ela foi a mais marcante? Aham. Como eu disse, é difícil diferenciar exatamente o que aconteceu em cada viagem, né? E, é claro, eu tenho a lembrança de cada um, eu tenho a lembrança das pessoas, mas, é, obviamente, a última viagem é a que fica na cabeça mais claramente, né? E eu acho que, sendo um dos mais velhos da viagem, sendo um dos líderes do grupo, eu acho que essa provavelmente foi a viagem a viagem mais marcante para mim. Eu acho que eu consegui ter um impacto no time e nas pessoas em volta de mim maior do que as outras. É, além de ser uma viagem emocionante, porque realmente foi a última viagem, a última vez que eu estava jogando pelo Team Kuhn. É, então, eu acho que, além de ter sido um grupo sensacional, né? Você foi, a gente teve o grupo mais velho com o Lucas Sento, o Daniel Batista, o Guilherme, é, o Felipe Phelps, e vários outros garotos que, pô, não vou lembrar citar o nome agora, mas que eu ainda falo, ainda conheço e gosto muito. Então, provavelmente a última viagem é a que eu lembro com mais carinho aí. Perfeito. Arthur, e falando sobre as viagens ainda, né? Como você participou de tantas, é difícil, né? Você realmente individuar uma viagem, fica embaralhado. Eu entendo bastante isso, porque eu participo de todas, obviamente, né? Então eu sei como é que é. Mas se você tivesse que pensar em situações marcantes da viagem, pode ser de qualquer uma, pode ser várias situações de viagens diferentes, assim, se você parar para pensar, quando você para lembrar das viagens, quais são as situações? Pensa o seguinte, vamos dizer duas situações dentro de quadra e duas fora de quadra que você, quando você para lembrar das viagens, que você mais lembra. Eu acho que tem várias situações marcantes, né, durante os anos. Muita risada, mas eu acho que provavelmente as coisas mais marcantes é, dentro de quadra, talvez os treinos de manhã, que a gente tinha que acordar muito cedo para ir ao treino e jogando no Brasil é muito raro que a gente faça um treino assim cedo. Então, a maratona de treinos, o treino de manhã, o próprio treino na neve na minha primeira viagem foi um choque que eu lembro e foi uma coisa muito maneira. Um, Outra coisa dentro de quadra que me marcou bastante foi o nosso time que chegou à semifinal do torneio. É, Acho ainda que a gente poderia ter ido mais longe ainda, mas foi um feito para a gente que não tínhamos nunca chegado tão longe. É, e poder ter sido parte disso e uma parte relativamente importante do time jogando e contribuindo, eu acho que foi uma das memórias mais marcantes aí. Fora de quadra, eu acho que talvez uma das mais engraçadas e memoráveis foi tentar cortar o cabelo do Rafa. É, quando eu, o Lucas Sentola, o Gui e o Dani é, tivemos a brilhante ideia de cortar o cabelo de Thor que o Rafa tinha e raspar a cabeça dele, achamos uma máquina, mas o André teve que cortar o plano aí na raiz porque ele achava que o Rafa ia ficar desesperado e enfim. Não, Mas esse foi ele não tava engraçado, ligando, esse momento foi ele não tava engraçado. ligando pra mim, não. Ele tava com medo do que minha mãe falaria. Do que- Eu com 15 Ah, anos, depois era. mas É, foi engraçado, foi engraçado. o... É, Mas, fala. brevemente aqui, uma pergunta. Você mencionou um treino na neve, aí agora até eu fiquei curioso se vocês puderem explicar aí, ou você, ou André, o que foi esse treino na neve? Foi literalmente só um treino de basquete na neve mesmo? Então, na verdade, antes de a gente fazer a transição para o Team Clum, a gente tinha o NBC, né, que a gente não ficava só na Califórnia, né? A gente passava uns dias na Califórnia, depois ia para o norte, passava por Spokane, que é a cidade onde tinha a sede do NBC, e depois ia para Portland. E a gente ia em janeiro, né? Janeiro bem frio nesses lugares. E lá em Spokane a gente estava nevando e eu sinceramente não lembro o que o pessoal fez, mas teve alguma coisa que eles fizeram
que foi, entre aspas, assim, uma punição, fazer um treino físico lá na neve. A gente correu bastante, né? Obviamente não com bola, na neve não tem como fazer isso. Mas a gente fez um treino físico ali de uns 20 minutos, meia hora, não foi muito demorado. Para E aí você que estava acabou que assistindo, para quem estava correndo, foi. acabou que não virou uma das coisas mais marcantes de quem participou dessa viagem. Todo mundo lembra disso, e gosta, né? Fala como uma experiência que foi marcante, que gostou, né? Uma experiência positiva. Obviamente, todo mundo muito bem agasalhado, né? Tava em torno de 0 graus lá em Spokane, acho que um pouquinho abaixo, talvez -4, -5, alguma coisa assim. E todo mundo com 2 calças, gorro, vários casacos, camisas e tal, muito bem agasalhados. E a gente treinou basicamente no quintal da casa lá, onde a gente ficava hospedado em uma casa grande, que acho que tinha, se não me engano, 12 ou 13 quartos. E aí a gente entrou todo mundo de volta para casa para tomar um banho quente. A gente bebeu alguma coisa, um chocolate quente, alguma coisa do tipo, logo em seguida também para esquentar. E é uma história marcante para mim também. Acabou que em outras viagens os garotos ficavam sabendo dessas coisas e queriam fazer. Aí a gente, pô, teve uma viagem que eu fui, o André Osório é um garoto que viajou com a gente também, quis ir dar uma corrida na neve, eu fui com ele, a gente correu em volta da casa ali e tal. Acabou sendo uma coisa que todo mundo queria fazer, porque eu ficava sabendo das histórias de quem participou antes. Maneiro, maneiro. Arthur, dando prosseguimento aí, então, é, você em 2017, né, a gente conseguiu uma bolsa para você em Orangewood Academy, uma high school lá na Califórnia, e você foi para lá em janeiro de 2017, se formou lá, né, fez 2 anos e meio. Janeiro, para quem não sabe, é a metade do ano letivo aí nos Estados Unidos, né? Então você terminou o seu sophomore year, que seria o segundo ano de high school, e depois fez o junior e o senior, se formou lá. Conta um pouco aí pro pessoal sobre a sua experiência lá em Orangewood, esses 2 anos e meio, sua adaptação fora de quadra, suas coisas dentro de quadra também. Eu lembro que, se não me falha a memória, logo quando você chegou, você já teve um game winner, acho que no seu segundo jogo, se não me engano. Já chegou ganhando espaço e sendo titular rápido no time, né? Mas conta aí um pouco dessa história pro pessoal. Uhum. Eu tive uma experiência muito boa em Hollywood. Chegando na Califórnia. A Califórnia é um estado que tem muitos latinos, então uma cultura que não difere tanto assim da cultura brasileira como a cultura americana. Então eu tive a sorte de morar com uma família latina, uma família que cozinhava comidas parecidas com o Brasil e falava uma língua latina, né, que é o espanhol, e que dá para identificar. Então, eu tive essa sorte aí de estar numa família que me tratou como família deles e uma família latina. É, então, eu acho que esse carinho foi importante para minha adaptação. E a própria escola me recebeu de braços abertos, os professores, os alunos. É, então, eu acho que tudo isso foi muito importante na minha adaptação. Em termos de basquete, quando eu cheguei já estava no finalzinho da temporada, faltavam 5 jogos para a temporada regular e, e a gente não estava em contenção para ir para os playoffs naquele ano. Então, realmente faltavam só 5 jogos para acabar a temporada completa. E eu não sabia nem se eu ia jogar o primeiro jogo para o qual eu fui, e estavam é, fazendo pedidos para a CIF, que é a Administração de Basquete do Estado da Califórnia, fazendo os pedidos administrativos para fazer com que eu fosse, que eu estivesse elegível para o jogo. E uma meia hora antes do jogo, o diretor atlético mandou eu aquecer, que eu podia jogar. Então, foi uma surpresa para mim poder jogar. E aí eu tive um jogo excelente. Foram 4 ou 5 bolas de 3 pontos e uma delas no finalzinho para não foi um game winner, mas foi para fechar a vitória. Acho que a gente estava ganhando por 1 ou 2 pontos e eu matei a bola de 3 pontos para fazer com que o jogo fosse a 2 posses. Então
é uma memória que eu também trago com carinho aí. Meu primeiro jogo em Hollywood, meu primeiro jogo nos Estados Unidos com uma camisa de um time daqui, né? E Não é um buzzer beater, mas é um game winner, né? Não é, deixa de ser um game correto. winner, só não foi no último segundo. Uhum, Mas selou uhum, a vitória aí do time. sim, sim. Então, eu acho que isso só ajudou pro pessoal gostar de mim ainda mais e saber que, é, mesmo não sendo de estatura muito elevada, eu sempre joguei e começaram a respeitar o meu jogo e me dar mais espaço. Então, foi, foi muito bom esse primeiro jogo para mim. É, além de, se eu não me engano, ter o meu pai na arquibancada também foi muito legal para esse primeiro jogo. Mas, tirando isso, os outros 2 anos foram 2 anos excelentes, especialmente o meu segundo ano lá, né, o meu junior year, e um ano que a gente chegou, se não me engano, nas quartas de final dos playoffs, a gente foi campeão da nossa liga, um ano que eu joguei contra jogadores excelentes, níveis de divisão 1, o filho do assistente técnico de vanguarda, o coach Harris, o tal do Dominic Harris, e que acabou indo para Gonzaga, e eu não sei onde ele está hoje em dia. Tá em Mas, Loyola Ela é Marymount, meio. lá uhum, voltou para Los Angeles. maneiro, maneiro. Ele estava na nossa liga, tinha um outro cara também que foi divisão um pivô 4 muito atlético, que jogava também. É, e eu joguei com atletas também muito fortes. Um deles era, o esporte principal dele era vôlei, hoje em dia ele joga divisão de vôlei. Um outro garoto que acabou ainda jogando basquete universitário comigo. Então, além do Breno, que teve várias chances de jogar basquete universitário, mas escolheu voltar para o Brasil para fazer, e hoje está a caminho de ser um doutor, se formando em medicina aí. Então, foi um tempo muito legal em Hollywood, que eu ganhei muita experiência, pude me adaptar em um país diferente, uma cultura diferente, e mais uma vez fiz grandes amigos aí que eu até hoje converso e falo, dois deles por causa do próprio Tim Kuhn, que ajudou-os a ir para Orange Wood, o Breno e a Clara. É, e, enfim, foi uma experiência sensacional. Eu ia perguntar, Arthur, é, você falou que não teve muitos problemas com a adaptação, porque foi bastante gente de uma língua latina lá também, mas as aulas eram em inglês, né? Eu queria perguntar para você como foi essa adaptação. Você já estava acostumado com a língua? Quando você chegou foi um pouquinho mais difícil? Como que foi? Cara, então, desde criança, eu fiz cursos de inglês e eu aprendi inglês. Foi uma coisa que meus pais sempre quiseram que eu soubesse inglês. Então, indo para os Estados Unidos, eu sabia inglês, mas eu tinha um nível de um brasileiro que fez inglês a vida toda, mas que é, nunca viveu falando essa língua. Então, é claro que eu tinha algumas dificuldades de, de fluidez da língua. Eu acho que eu não tive dificuldade durante as aulas para entender, talvez biologia, porque os termos eram complicados, mas, mas nunca tive muita dificuldade para entender. Eu acho que a dificuldade maior talvez tenha sido falar, mas depois de uns 6 meses eu já estava falando melhor e agora depois de 6 anos e meio eu já estou falando bem melhor. Sim, porque isso é uma preocupação de muita gente, né, que pensa em ir para lá, né? E eu acho também o relato que você acabou de falar, quando você tá lá, em poucos meses você já pega a língua muito rápido mesmo. Arthur, agora falando sobre a experiência dentro de quadra na high school lá, né? O que você lembra, assim, da sua adaptação ao jogo, da diferença em como é jogado o jogo, né? É um país diferente, é uma cultura diferente, é uma cultura de basquete diferente, né? Os treinamentos, o que que você acha que te fez? Quais foram as coisas que mais te fizeram evoluir dentro de quadra, jogando na high school nos Estados Unidos?
É uma boa pergunta. É um estilo de basquete diferente, é um país que trata o esporte de maneira diferente, não só o basquete, como todos os outros esportes são tratados de maneira diferente aqui. E isso realmente dá para você perceber no dia a dia, as concessões que as escolas fazem para os atletas. É, então, isso tudo realmente mostra a cultura daqui em relação ao esporte. Eu acho que o que fez eu evoluir mais dentro de quadra, honestamente, provavelmente a competição contra a qual eu jogava e também contra a qual eu treinava, é, fez com que eu entendesse o que eu tinha que melhorar e eventualmente melhorar, senão não jogaria. É, mas a estrutura dos treinos é muito diferente, são treinos específicos, pensando no que a gente vai fazer dentro de um jogo. O plano tático de jogo é de uma maneira diferente. Você assiste o vídeo do time adversário, você planeja para as coisas que esse time faz e dentro do treino você faz as coisas que você planeja fazer dentro do jogo. É, é um estilo de treinamento diferente, é uma intensidade de jogo diferente, é um jogo mais físico, é um jogo mais rápido e é um jogo em que os jogadores contra os quais você está jogando têm mais habilidade do que você espera às vezes. Ah, legal, legal, cara. E aí vamos para o próximo passo, né? Você, em 2019, se formou em Orange Wood, terminou a high school, foi para a Universidade de Walla Walla. Para quem não sabe, o Walla Walla fica lá no noroeste dos Estados Unidos, né? Coincidentemente perto de Spokane, onde você tinha ido com a gente com o NBC. E fala um pouco da sua experiência. Você chegou em Walla Walla. Não é comum um freshman, que seria o primeiro ano, ser titular, né? E você, se não me engano, ganhou a vaga de titular no segundo ou terceiro jogo. Foi titular basicamente os 4 anos que você esteve lá. Para quem não sabe, para quem não conhece o Arthur e está vendo aí só pelo vídeo, o Arthur tem 1,70, né? Sendo generoso, né, Arthur? Não, sendo generoso não, E, 1,70, 1,69, 1,69. então 1 centímetro de generosidade aí. O Arthur não é um cara alto, não é um cara extremamente atlético, não é um cara extremamente rápido, mas é um cara que, assim, um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi em quadra, sempre tomando boas decisões, sempre se posicionando bem na defesa. Eu acho que você já tinha um pouco disso naturalmente e potencializou jogando a high school aí nos Estados Unidos, indo para a universidade depois, que são características que aí nos Estados Unidos valorizam demais, né? Então, pô, o fato de você ter sido titular praticamente 4 anos inteiros nos Estados Unidos, com a sua estatura e sem ter uma condição física fora do normal, né? Mostra o tanto que a sua liderança, a sua tomada de decisões, então o tanto que isso foi importante para você aí, né? E principalmente na universidade. Então, conta para o pessoal aí, depois que você já falou sobre a high school, chegando na universidade, quais foram as diferenças, o que que fica mais difícil, a estrutura, ou como é que é o dia a dia. Fala um pouco aí para o pessoal. Primeiro do Uhum, basquete, depois a gente fala um pouco do acadêmico também. com certeza. Em Walla Walla, quando eu ainda estava em Orange Wood, eu fui visitar Walla Walla e, e durante a visita eu percebi que eles estavam em um momento de reconstrução do time. Estava chegando um técnico novo, tinha alguns jogadores ainda antigos, mas a grande maioria iam ser atletas novos. E eu achei que poderia ser uma chance boa para mim de jogar, de estar em quadra e de ter essa experiência do basquete universitário. Então, foi uma das grandes razões pela qual eu escolhi ir para o Walla Walla. Chegando em Walla Walla, realmente é, teve uma troca de técnico muito rápido. O técnico anterior já gostava de mim e estava vendo essas coisas que você citou em mim e já queria me colocar de titular ou jogar bastante tempo ao lado do outro armador que também era primeiro ano. Então, eu acho que durante o meu tempo jogando basquete, eu
aprendi a identificar o que que um técnico espera de mim e como que eu posso contribuir. Eu acho que eu fiz isso bem em um Walla Walla, usando as minhas características para contribuir para o time de uma maneira que eu conseguia. É, e isso fez com que eu fosse titular e um jogador importante, jogando bastante tempo aí durante vários anos. É, em termos da dificuldade do jogo, eu tive muita dificuldade para me adaptar, especialmente no primeiro ano. A primeira metade da temporada foi duro para mim. Saindo da high school, mesmo você achando que jogou num nível forte, se você parar para pensar do seu nível forte, poucos jogadores do seu time, poucos jogadores do time adversário vão jogar na universidade. Então, quando afunila, só os jogadores que são realmente, que têm bastante qualidade, realmente, eles seguem para a universidade. Então, é uma experiência diferente. Todas as pessoas que encostam na quadra conseguem arremessar, conseguem defender, falar, fazer as coisas básicas do jogo. E então eu acho que o jogo universitário depende muito do tático e, é claro, depende muito da habilidade e do físico dos jogadores em quadra também, mas é um jogo muito mais tático e um jogo mais é, de grupo do que o basquete de high school é. Acho que essas foram as maiores diferenças que eu vi. Rafa, tem alguma pergunta aí? Bom, a pergunta que eu ia fazer era exatamente essa, né? Eu ia perguntar da diferença que você sentiu do jogo. Mas então vamos falar da diferença, não sei, da carga horária acadêmica, por exemplo. O que que você achou? Você achou que sendo um atleta, né, vindo do high school pro college, você achou que na sala de aula, assim, ficou mais difícil, ou você acha que pela flexibilidade, né, talvez das agendas, né, no college ficou um pouco mais fácil para você? Como que você se adaptou nesse quesito aí da sala de Uhum. aula? Então, eu acho que a adaptação varia muito de pessoa para pessoa por causa da própria flexibilidade que você citou. Nos Estados Unidos, a universidade te dá uma flexibilidade grande para você escolher as suas aulas, escolher o seu horário, desde que você faça certas aulas que são necessárias para o seu, para você se formar no que você quer. Você pode, desculpa, você pode fazer as aulas em qualquer ordem, mais ou menos em qualquer ordem, e escolher a maioria dos horários. Então você faz a sua própria grade. Eu acho que essa liberdade, para mim, foi excelente, porque eu aprendi rápido a administrar o meu tempo e foi uma coisa boa porque eu podia ir fazer um treino extra de arremesso, ir malhar, ou então estar um pouco mais com meus amigos, ligar para minha família uma hora que eu não, uma hora que fosse boa no Brasil também. Então, eu acho que essa flexibilidade para mim funcionou muito bem e foi muito boa. Então, essa adaptação para mim foi fácil, mas conhecendo, claro, vários dos atletas da universidade e várias pessoas que viraram meus amigos, alguns tiveram muita dificuldade com isso, porque não tinham essa administração do tempo é, ainda desenvolvida o bastante para conseguir administrar tudo. Então, eu acho que pode ser positivo, pode ser negativo, mas no meu caso foi uma coisa positiva essa flexibilidade. Uhum. Legal, legal. E E aí você se formou. Tem mais coisa, Rafa? não. Eu ia só Ah, tá. complementar um pouco mais. Não, pode falar. Não, eu ia falar que realmente é uma, é uma dificuldade que muitos passam aqui, né? Eu também conheço vários aqui que realmente tem que batalhar aí com esse time management, né? Uhum. É. Beleza. Então, cara, 2023 você se formou em Walla Walla, né? Terminou o seu, sua carreira de basquete, os seus estudos temporariamente, né? Que agora já estou sabendo que você pretende voltar aí a retomar os estudos em breve. Uhum. Mas encerrando essa parte do basquete, aproveitando para voltar no assunto que a gente falou logo no comecinho, né? Você foi o primeiro atleta do Team Plum a ter a camisa aposentada.
Por sinal, as duas camisas aposentadas são de vocês dois, né? Do Rafa, que foi ano passado, e a sua, número 10, que você, assim, você representou muito o que a gente busca no Team Club, né? A liderança, o desenvolvimento humano. Você sempre foi um cara que, dentro de quadra, era uma extensão do técnico, né? Eu sei disso, que não foi só comigo, né? Eu fui seu técnico durante um bom tempo, mas os técnicos com quem eu conversei que tiveram você no time têm a mesma percepção, né? Do tanto que você contribui dentro e fora de quadra para o desenvolvimento dos atletas, para o desenvolvimento do time. Então, você representou muito isso no Team Club, por isso você teve a sua camisa aposentada, né? E agora você, fora de quadra, eu sei que você também é uma pessoa que tem essas mesmas características, e isso provavelmente são características que te ajudaram aí no próximo passo da sua vida, que você já se formou em um ala com emprego, né? Se transferiu aí para a Flórida em agosto do ano passado, de 2023. Conta um pouco para o pessoal sobre como foi esse processo de você. Eu sei que você fez alguns estágios durante a faculdade, né? Essa busca por emprego, você terminou a faculdade já com um emprego pronto para começar, teve o processo de visto. Acho que o processo de visto seria um pouco demorado para falar tudo, mas esse processo de como conseguir o emprego, os estágios e aí essa sua nova adaptação à Flórida aí agora em Tampa. Uhum. Sim, eu acho que, ainda falando sobre a homenagem e sobre o Tim Kun, eu acho que tudo que você falou aí que eu represento para o Tim Kun também representa para mim, foi muito importante na minha vida, no meu desenvolvimento, e eu agradeço muito a homenagem aí. Então, passando para o resto da questão, quando durante da minha universidade eu me formei com finanças e com contabilidade, e durante os 4 anos que eu estive na universidade eu procurei bastante fazer estágios ao redor e estágios durante o verão. Então eu consegui finalizar o meu bacharelado com 4 estágios concluídos. Eu E um desses estágios foi na empresa que eu estou hoje. Esse estágio que eu fiz na empresa que eu estou hoje foi um estágio de verão, no qual eu fui durante 12 semanas. Eu consegui participar, é, consegui trabalhar nessa empresa, e, e depois dessas 12 semanas eu apliquei para um emprego permanente, começando depois que eu terminasse a faculdade, e passei por uma bateria aí de entrevistas, além da minha extensa avaliação do estágio, e eu consegui assegurar o emprego para depois que eu terminasse a faculdade. Então, eu sou muito feliz de ter saído da faculdade já com emprego e tendo planos para vir para a Flórida, que também é um lugar que é um pouco mais próximo à cultura latina, um pouco mais próximo à cultura brasileira. É, então, tô muito feliz aqui. Eu comecei esse trabalho agora em agosto, me formei em junho, fui para o Brasil durante o verão, me formei em agosto. Eu acho que, tocando brevemente no, na pergunta do visto, eu tinha um visto de estudante e essa empresa me ajudou a conseguir um visto de trabalho. Então, eu já apliquei para o visto de trabalho desde que eles me ofereceram esse trabalho oficialmente, eu aceitei. Eu já comecei o processo de aplicação para o visto de trabalho. Demorou por causa do meu diploma, que só saiu meados de junho. Então, eu só consegui o meu visto de trabalho 3, 4 dias antes do dia que eu tinha que começar. Então, foi um pouco caótico esse processo por causa do tempo, mas, mas se não tivesse esse fator tempo tão próximo, teria sido um processo mais tranquilo, porque conseguir o visto em si não foi muito difícil. Então, eu sou muito feliz de ter conseguido o trabalho nessa empresa que me ajudou nesse processo migratório. Legal, Arthur, legal. Assim, essa sua caminhada é muito interessante porque é basicamente o nosso objetivo com o Team Plum, né? Você usar o basquete para abrir portas, né? Você teve uma bolsa de estudos
na Califórnia para high school, uma bolsa parcial, né? Teve uma bolsa também depois em Walla Walla, isso tudo direcionou para onde você está hoje, né? Eu costumo já há muitos anos que eu falo que uma parcela muito pequena, né, talvez 1% ou menos dos atletas de categoria de base acabam se tornando profissionais, né? Isso no mundo inteiro, mas 100% se tornam adultos, membros da sociedade, e têm que buscar o prosseguimento da vida aí pós-basquete. E é muito interessante, muito legal ver o rumo que sua vida está tomando aí, para onde você está indo, construindo tudo isso. E, cara, a gente vai finalizar aqui o podcast de hoje falando sobre. Na verdade, vou pedir para você falar um pouco sobre a sua experiência em geral com o Team Clun, o que que mais foi marcante para você todos esses anos, o que que você aprendeu, o que você leva para sua vida aí, e um recado aí também para você, para os atletas que estão vindo agora, que vão participar aí do futuro do Team Clun também. Uhum, com certeza. Eu acho que durante o podcast eu citei várias vezes a gratidão que eu tenho e o crescimento que eu tive através do Team Kuhn. Eu acho que, além disso, como eu também já falei, uma das coisas mais importantes que o Team Kuhn me deu foi a relação com as pessoas dentro do Team Kuhn, com os atletas, com os técnicos. É, esse, esse elemento, eu acho que foi um dos principais elementos de todas as viagens, de todo o tempo que eu passei com o Team Kuhn. E acho que teve realmente uma importância é, chave no meu crescimento como pessoa fora de quadra. E eu acho que o crescimento fora de quadra e dentro de quadra são crescimentos, claro, simultâneos, mas também que tem muito a ver um com o outro. E eu acho que o Tincun realmente foca nisso. Então, eu acho que os atletas que conseguem ser influenciados por essa parte do Tincun têm muita sorte e ter é, deveriam realmente tirar vantagem dessa característica do Tim Kuhn, que é realmente o crescimento humano, além do crescimento dentro de quadra. Isso aí. Então, galera, estamos fechando aqui o podcast. Se a gente, pô, fosse falar de tudo, de todos os detalhes, de todos os assuntos, a gente ia ficar muitas horas aqui, né? Vocês dois são dois dos que mais participaram do Team Club, então tem muita história para contar, muita coisa. Mas é isso, galera. Um prazerzão ter tido vocês. Agradecer ao Arthur aí por participar desse episódio. Em breve a gente tem mais, com mais convidados, com mais atletas do Team Club, ex-atletas, técnicos também, que a gente vai começar a trazer aqui em breve. E um grande abraço a todos. Deixar para o Arthur e para o Rafa mandarem uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo. Sim, aí com certeza continue acompanhando aí os vídeos, né? Vamos postar os podcasts completos. Acompanhe bastante também os cortes que a gente está fazendo, postando nos Reels. E é isso, agradecer o Arthur mais uma vez aí por ter vindo participar aqui com a gente hoje. E despeça aí, Arthur. Queria agradecer o convite de vocês dois e agradecer o Tim Kuhn de maneira geral. Escutem o podcast, escutem a série de podcasts que eu com certeza vou tá ligado aí nos lançamentos desses podcasts com os convidados. Vai ficar bem maneiro. Um abraço, galera. Obrigado. É isso, pessoal. Até o próximo. Tamo junto. Um grande abraço.